Olá, tudo bem? Hoje é a nossa aula de artes. Vamos lá, iniciando a apostila 4, o Barroco, na página 248. O Barroco originou-se na Roma, tá? Em Roma, na Itália. Se espalhou por diversos países europeus, dentre eles Itália, França, Holanda, Bélgica, tá? Mas manifestou-se de forma diferente entre os países, tá? Em cada país. Mas preservou também características básicas, como o contraste entre claro e escuro e a luz e a sombra, né? Que o claro e o escuro é isso. Dentre eles, para falar do barroco, a gente não pode esquecer de alguns artistas principais da época, certo? Gian Lorenzo Bernini é um deles, tá? Michelangelo é outro. Gian Lorenzo Bernini, um dos grandes artistas italianos que representam a arte barroca. Foi escultor, arquiteto, transformaram a paisagem de Roma, tá? Edifícios e fontes, suas esculturas transformaram a paisagem de Roma. Trabalhou para todos os 8 papas que reinaram ao longo de sua carreira. Um dos grandes precursores do chamado chiaroscuro, que é uma palavra italiana, em italiano, né, que significa claro e escuro, que é esse contraste entre a luz e a sombra, foi o italiano Michelangelo. Michelangelo foi conhecido como artista tenebrista, que por seu estilo de pintura, pois mesclava fundos negros com focos de luz intensa. O drama e o realismo foram as características mais marcantes de suas obras. Então ele mesclava em suas obras, ele representava o claro e o escuro, mas mesclando e um foco de luz intenso, né, nas obras, focando mais, aparecendo mais, o que mais para ele era uma característica marcante para suas obras. No drama e o realismo, ele era considerado um artista de gênio, tempestuoso e conturbado. O que é esse gênio tempestuoso, agitado, violento, conturbado, né? Também quer dizer a mesma coisa. Agitado e violento. Perturbado, inquieto também quer dizer isso. O que mais? O sepultamento de Cristo, também chamada de A Deposição de Cristo, é uma das obras mais conhecidas de Caravaggio, que é de Michelangelo. A obra apresenta teatralidade, drama e contraste entre luz e sombra. Depois nós também temos que falar sobre o pintor Diego Velázquez, o pintor da corte que ocupou essa função, exerceu essa função até o fim da sua vida, tá? Foi um pintor muito conhecido do barroco espanhol. Sendo isso, esse conteúdo, falando sobre esses artistas, vocês agora vão fazer uma releitura. O que é uma releitura? Releitura é você fazer uma nova interpretação daquilo que se vê. Por exemplo, faça uma releitura de uma obra, você fazer a sua própria interpretação daquilo, né? Aquilo já retrata algo, essa obra já retrata algo, já tem algumas características. Mas quando você faz uma nova interpretação da obra, você pode identificar algumas informações que só você identificaria. Então essa seria a sua própria releitura. Nós também podemos fazer uma releitura de uma peça teatral, né? Nós podemos fazer uma releitura de uma música, de um conto, de uma escultura, de uma pintura, né? E aqui hoje a nossa atividade na página 251 é exercício 1, vocês vão marcar uma alternativa. E no exercício 2, vocês vão fazer uma releitura dessa obra aqui, ó. E lembre-se que não é uma cópia original. Você deve criar algo novo a partir dos elementos compositivos da obra que serve de inspiração. Use o quadro de encarte e bom trabalho. Essa aqui é a obra. Vocês vão, com base nessa obra, vocês vão lá com o material de encarte, lá no final da apostila. Nesse material está escrito página 251. Vocês vão retirar esse material,
fazer essa releitura, fotografar junto com essa atividade 1. Essa atividade 1 também é para fotografar e enviar para a prof. Na aula passada, eu falei um pouquinho sobre o Barroco, falei como seria, né, o início dessa apostila, o que falaria. E hoje nós falamos de alguns autores que participaram dessa época. E falando desses autores, na página 252 tem uma parte que fala um pouquinho do retrato e o autorretrato. E eu expliquei isso para vocês na aula passada, que o retrato é quando você reproduz algo que já foi ilustrado. Quando eu pedi para vocês fazerem um retrato de uma fotografia da mãe ou da família ou até mesmo de vocês. E autorretrato é você desenhar você mesma, né? Você desenhar você mesmo é um desenho que se faz de si mesmo. Você pode olhar no espelho e desenhar você mesmo. Isso é um autorretrato. Vocês fizeram isso na aula passada, tá? Falando do autorretrato, na página 252, vocês têm aí retrato e autorretrato. Um dos primeiros artistas a pintar retratos e autorretratos de que se tem conhecimento foi Leonardo da Vinci, no século XV, antes do surgimento do Barroco. Entretanto, foi no Barroco que essa forma de representação artística foi mais empregada. O retrato é considerado o precursor da fotografia, pois antes de ela ser inventada, a única maneira de reproduzir graficamente as feições de uma pessoa era por meio de um desenho ou de uma pintura, né? O retrato de um artista faz de uma ou mais personagens pode ou não ser fiel à realidade. O autorretrato é um retrato que o artista faz de si mesmo, né? Já falei sobre isso. Os suportes para os retratos e autorretratos são pintura em tela, grafite, em papel, recorte, colagem, escultura, entre outros. Um dos grandes nomes desse estilo na arte barroca foi o pintor e gravurista Orlando Rembrandt, tá? Ele participou também desse período e que ele retratava bastante, fala muito do retrato e do autorretrato, tá? Rembrandt nasceu na Holanda em 1606 e viveu até 1669. Ele fazia muitos autorretratos, tanto que chegou a pintar cerca de 100 deles, desde sua juventude até sua velhice, chegando a ser acusado de pintar somente o que desejava. Então, quando a gente pinta o nosso retrato ou o nosso mesmo autorretrato, a gente pode até modificar um pouco, né? E ele foi acusado disso, de modificar muito esse autorretrato e esses retratos, provocando uma juventude, né? Uma melhor perfeição dessa imagem. A obra, os síndicos da Corporação de Tecelões de Amsterdã, segundo críticos de arte, é considerado uma das maiores realizações de Rembrandt, tá? De Rembrandt van Dijk. Aí depois vocês têm um para explorar na página 253, que vocês podem pesquisar, tá? Fala um pouquinho sobre a antiga residência de Rembrandt, que foi transformado no Museu Rembrandt. Esse é o nome. Vocês podem pesquisar para saber um pouco mais sobre o assunto, tá? Não necessariamente que é uma tarefa, mas vocês podem fazer essa pesquisa para que vocês conheçam um pouco mais sobre a história. Na página 253, no exercício 1, vocês podem fazer, fotografar e me enviar. E no exercício 2 da página 254, vocês já fizeram na aula passada. Lembra que eu pedi para fazer um retrato da família, ou seu ou da mamãe, e também do mesmo tamanho da palma da mão, você tinha que fazer um autorretrato, que era um desenho de si mesmo. Numa folha do tamanho da palma da mão, recorte e cole aqui na página 254, tá? O retrato e autorretrato. Uma representação disso, uma representação artística disso, que você mesmo fez, tá bom? Fotografe essas páginas das atividades realizadas, feitas, tá?
e manda para a prof marcar que você realizou a atividade. Então, 254, 253 tem o exercício 1, 251 tem o exercício 1 e no material de apoio a releitura que vocês vão fazer da obra da página 251 também é para enviar. Um super beijo e até a próxima aula.